Não cabe a esse plenário hoje tomar a decisão em proibir aplicativos. O que a gente quer é que a prefeitura autorize. Ponto. A forma de corrigir as dívidas se transformou numa espécie de garrote, onde o governo federal quer impor aos estados um conjunto de programas que os estados não querem fazer. Essa medida provisória, ela permanece a autonomia dos estados. Quem decide o que vai ser privatizado e o que não vai ser é a Assembleia Legislativa do Estado. Em uma semana de muitas votações em plenário, foram aprovadas propostas como a regulamentação dos aplicativos de transporte. Apesar de muita polêmica, o projeto que foi aprovado deixa a regulamentação para os municípios. A população brasileira que se preocupa com a possibilidade de alguns itens com o manto de regulamentação, na verdade, venham a proibir o funcionamento desses aplicativos de transporte no Brasil. Aplicativos esses que são responsáveis hoje pela renda de mais de 500 mil brasileiros. Aplicativos esses que foram responsáveis só no ano passado pelo pagamento de R$ 1 bilhão em impostos, extremamente importantes para os estados, para os municípios, para a federação. Não cabe a esse plenário hoje tomar a decisão em proibir aplicativos, que os municípios, aí sim, façam a discussão se vai limitar ou não o número de veículos, que formato o município quer ter. Cabe ao plenário hoje colocar os itens básicos de regulamentação que garantam a segurança do usuário. Este é o papel do Congresso Nacional. Nós temos que manter o texto do Senado que garante que o município sim vai fazer a sua regra. Além, claro, da gente estar correndo o risco aqui, com este item, de escravizar os motoristas de aplicativos. Porque imagine, autorização específica emitida pelo município. Essas autorizações serão distribuídas. Nós vamos criar o mesmo problema que existe hoje no táxi para os aplicativos. Queria também aqui concordar com aquilo que disse o relator Daniel Coelho em acatar, aliás, em rejeitar a emenda número 1 do Senado, que retirou o poder das prefeituras, regulamentar os aplicativos. Essa emenda do Senado, ela realmente colocava por terra, acabava com toda a possibilidade das prefeituras atuarem e, consequentemente, tornava esse projeto um projeto inócuo. Então, estamos de acordo com o relator quanto ao seu parecer na emenda número 1, pela rejeição da emenda número 1. No entanto, nós divergimos nas outras duas emendas, principalmente na questão da autorização. Muitos têm dito, principalmente aqueles que defendem o Uber e os outros aplicativos, de que essa emenda burocratiza, cria um alvará. Não é verdade. O alvará do táxi, definido na lei do táxi, é um alvará vitalício, transferível para os sucessores do taxista. O que nós estamos falando aqui é de uma autorização. E uma autorização dada pela prefeitura é uma autorização por tempo determinado. O que a gente quer é que a prefeitura autorize, ponto. Segundo, quem autoriza, regulamenta. O que a gente quer é que a prefeitura regulamente, ponto. Terceiro, placa vermelha. O Uber está reclamando? Reclamando por quê, deputado Ivan Valente? Sabe por quê? Veja bem, na hora que a gente coloca a placa vermelha, é para a gente saber quantos Uber vai ter naquela cidade. Simples assim. Se eu não botar a placa vermelha, como é que eu vou saber o que é Uber e o que não é Uber? E tem mais um detalhe. Esse Uber
está explorando os brasileiros. É a precarização do trabalho. São 12 milhões de desempregados no Brasil, ou 13. As pessoas perdem o emprego e, lamentavelmente, pegam o seu carro e botam no Uber. Eu acho que o município poderá dizer quantos carros circularão, qual é o custo disso, obrigações de segurança, mas só isso. Se nós aqui estabelecermos regras como licenças individuais, nós vamos trazer para essa atividade os vícios que tem na regulamentação do táxi. O que nós precisamos fazer é mudar a regulamentação do táxi. Dizer, deputado Vicentinho, que o taxista que dirige o carro, ele sim tem que ter a licença, e não ficar dependendo de licenças de frotas, etc. Por isso eu sou favorável a uma regulamentação que concede ao município o poder de regulamentar e só. Nós aqui não adentremos em outros aspectos, chapa vermelha, se o carro é ou não é da pessoa, e autorização individual, que vai criar uma espécie de cartório, deputada Jandira, nessa atividade do Uber que já existe no táxi. A emenda número 2, presidente, está disfarçada de uma autorização, mas na verdade ela é alvará, ela é uma licença, ela pode criar todo um mercado que nós sabemos que existe nos taxistas, também nos aplicativos. Ela representa o retrocesso e ela não pode seguir em frente. E é claro que nós não podemos transformar os aplicativos que são inovação em aquilo que representa retrocesso hoje. Para terminar, presidente, é muito importante que o foco aqui seja o brasileiro, o usuário, o cidadão, e o direito de escolha dele deve ser preservado. Ele pode e deve escolher como vai andar na sua cidade. Outra proposta aprovada pelos deputados foi a que prevê aumento de penas para furto e roubos realizados com uso de explosivos. O relator do projeto incluiu proposta que obriga os bancos a instalar tecnologias que inutilizem as notas em eventual caso de explosão ou tentativa de arrombamento dos caixas eletrônicos. Toda vez que uma agência é explodida, a agência é fechada, já foi dito por deputados que me antecederam, criando graves problemas para uma comunidade que às vezes tem que viajar quilômetros para ir numa agência vizinha para receber o Bolsa Família, receber as aposentadorias, receber benefício social, fazer pagamentos. Quando também essa explosão não só leva a uma situação de insegurança na cidade, mas danifica a agência bancária, trazendo graves prejuízos e os prédios colaterais que ficam ao lado das agências bancárias. Nesse sentido, eu queria pedir o apoio deste plenário, para que votemos e aprovemos esse projeto, que eu tenho certeza que vai reduzir a zero os assaltos a caixas eletrônicos e bancos no Brasil. Por um motivo muito simples, vai estar um aviso lá, quando o bandido chegar, ele vai saber que se ele explodir o caixa eletrônico, ele não vai levar o fruto do roubo, porque o fruto do roubo vai ser inutilizado. Então não tem sentido gastar explosivo, se arriscar a fazer uma ação como essa, sabendo que não vai poder levar o fruto do roubo. Como é que alguém pode usar um explosivo e receber uma pena de 1 a 4 anos, quando na verdade em 2 anos já está na rua? Menos que isso. Então eu quero agradecer aqui ao parlamentar Almiro Teixeira, que pelo menos compreendeu qual é a visão. Nós temos sim que pelo menos aumentar a pena para servir como fator inibidor. Se me perguntarem se o aumento da pena vai resolver o problema, é outra história. Mas se a pessoa souber que ele pode ser apenado de 4 a 10 anos, ele já pensa 2 vezes. E outra coisa, senhores, o Código Penal é de 1940. As sugestões não podem ser também de 1940, não. Nós estamos em 2018. Nós temos que avançar. O crime organizado, a cada dia que passa, se moderniza.
E nós ficamos presos a certas coisas que têm levado a população brasileira ao desespero. As pessoas não podem mais sacar dinheiro num caixa eletrônico que tem medo de ser explodido. A observação que eu faço em relação às propostas, as introduções que o deputado Fraga fez, é porque elas estão muito centradas no aumento de pena. Eu entendo a lógica, mas eu creio que é importante ter mais cuidado para que daqui a pouco não tenhamos uma coxa de retalhos chamada de Código Penal. Em todo caso, nós não podemos, digamos, jogar a criança a roupa suja e a água ensaboada fora. É importante, por isso propomos uma discussão melhor e defendemos há pouco a retirada de pauta. A proposta foi aprovada e segue agora para a análise do Senado. Os deputados aprovaram também a medida provisória que facilita a renegociação de dívidas dos estados. A MP dispensa os estados de uma série de exigências para renegociar suas dívidas com o governo federal. PCdoB e PSOL tentaram obstruir a votação. Uma reforma tributária radical é que pode restituir um mínimo de equilíbrio à federação. Quase 70% da totalidade dos impostos arrecadados e taxas e contribuições vão para a União. Portanto, a gente fica à mercê de paliativos, como esta medida provisória, que para que os estados possam e municípios possam renegociar suas dívidas, cobra um preço profundo, que é o de aceitar, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a total e definitiva privatização da SEDAI, uma empresa pública que tinha ativos saudáveis e tem ainda, que é congelar salários, que é, inclusive, aumentar a contribuição de inativos do serviço público. Portanto, há toda uma condicionante aí que implica a possibilidade de estados e municípios entrarem nesse programa. Daí o nosso questionamento, daí o nosso voto contrário. Nós não podemos deixar essa matéria perder a eficácia. Esta medida provisória, ela perde eficácia no dia de amanhã. Não poderão culpar esta casa. E eu faço um apelo aos partidos de oposição que estão fazendo essa obstrução, que retire a obstrução, porque é a renegociação da dívida dos estados, de todos os estados brasileiros, independente do partido que seja governado. Esta forma de renegociação de dívidas proposta pelo governo Temer aos governadores do Brasil, ela não é uma renegociação. Na verdade, ela é uma tentativa de impor um programa ultra neoliberal, fundamentalista aos estados brasileiros, que, em primeiro lugar, deputado Ságuas, não tem como pagar estas dívidas, não porque sejam maus pagadores, é porque, inclusive, já pagaram. Por exemplo, se a correção que foi feita no índice, que já está em vigor, fosse aplicada retroativamente, mostrando que, na verdade, a forma de corrigir as dívidas se transformou numa espécie de garrote, onde o governo federal quer impor aos estados um conjunto de programas que os estados não querem fazer. Essa medida provisória, ela permanece a autonomia dos estados. Quem decide o que vai ser privatizado e o que não vai ser é a Assembleia Legislativa do Estado. No Rio Grande do Sul está tendo um grande debate com os deputados estaduais. Aqui ninguém está julgando que é bom ser privatizado ou não é. Essa medida provisória dá toda essa autonomia para quem se diz direito, que é para as Assembleias Legislativas. Então o que o PT, o PCdoB e outros aqui estão querendo fazer é tumultuar, é fazer gracinha para alguém. Porque, na verdade, na realidade, o que nós estamos votando aqui é um destaque inconstitucional do PT, que não tem sentido nenhum
porque a autonomia dos estados tem que ser preservada. A medida provisória foi aprovada, mas foi retirada do texto a contrapartida imposta a estados que aderirem ao regime de recuperação fiscal, que determinava a elevação da alíquota de previdência social dos servidores estaduais para 14%. O plenário aprovou também medida provisória que prorroga por 60 dias o prazo de adesão ao Refis Rural. O programa permite o parcelamento com descontos de débitos de produtores rurais com a contribuição social de 2,1% sobre a receita bruta, conhecida como Fundo Rural. Houve reações. Essa casa já se manifestou, o Senado já se manifestou e o Brasil entendeu que essa postergação do prazo de adesão ao Fundo Rural é necessário para que as empresas possam fazer os seus ajustes nas suas empresas, mantendo os seus empregos e trazendo para o campo da legalidade. O agronegócio brasileiro conclama a todos os nossos parlamentares para que possamos dar esse voto, fazer essa postergação nessa MP da 803. No embutido disso, temos que também trazer o debate dos vetos que a Presidência da República, seguindo o contraditório que o plenário dessa casa se manifestou, para que possamos fazer também nesse mesmo gesto a renegociação de dívidas dos nossos agricultores. Agricultores do nosso Nordeste, agricultores do nosso Espírito Santo, que precisam, saímos agora no nosso estado, senhora e senhor deputado, de 4 anos de seca. Não é no primeiro ano depois da seca que você consegue ter produção e produtividade para poder fazer e quitar o seu compromisso. Precisamos, além de postergar o prazo de adesão do Fundo Rural, necessário para que as empresas façam os seus ajustes e a agenda precisa ser feita hoje, essa agenda. Conclamo aqui os grupos de parlamentares. Nesse momento não é nem situação e nem oposição, não é nem governo e nem oposição. É o Brasil que produz, o Brasil que emprega, o Brasil que mantém o saldo nesse momento positivo da sua balança. Essa medida provisória é mais um serviço do governo Temer ao grande latifundiário, ao agronegócio e ao saque aos cofres públicos. Essa medida provisória não defende pequeno agricultor, essa medida provisória não defende a agricultura familiar, nem movimento atingido pela barragem, ninguém. Apenas ela prorroga até 30 de abril o prazo de adesão ao plano de regularização. Isso quer dizer que mais latifundiários vão deixar de pagar multas em 100%. Não é 50%, nem 70%, é 100%, é anular, anistiar tudo. Na verdade, isso aqui é um estímulo ao caloteiro, ao não pagador. Isso aqui quer dizer, quem pagou imposto é trouxa, porque sempre vai ter uma anistia, vai ter um refis rural. É vergonhoso. E há um cinismo no plenário. Alguém acha que votando com os ruralistas, vão salvar os pequenos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Notícias falsas, disseminando o ódio, o rancor, o racismo, notícias falsas sobre a pessoa, sobre a política, as chamadas fake news, que aliás influenciou de forma praticamente definitiva na eleição americana com a intervenção dos russos. A Alemanha já avança na legislação sobre isso. E, para tanto, presidente, eu apresentei o PL 9.554, agora no início do ano de 2018, exatamente tipificando como crime as chamadas fake news. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O combate à pedofilia, uma ação covarde, trágica e que destrói a vida de uma criança, e não apenas de uma criança, mas destrói a vida de uma família, das pessoas que estão no seu entorno. Nós temos hoje aqui, presidente, os dados apresentados pelo SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, uma apresentação de 35 ocorrências
de violência sexual por dia no Brasil.